Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar os livros que eu li no final do ano de 2025, em novembro e dezembro. E antes de começar o vídeo, eu queria desejar um feliz 2026 para todos vocês, que seja um ano de muita paz, muitos aprendizados e um ano tranquilo para todos nós. E é isso, bora lá pro vídeo. Bom, gente, eu vou mostrar pra vocês agora os livros que eu li em novembro. E o primeiro deles é Onde Nós Está Mentindo, que aqui a gente vai conhecer 5 adolescentes que foram acusados uma coisa que eles não cometeram, que tinham celulares que não eram deles na mochila. E na escola deles é muito rígida essa questão de celular. E um desses 5 adolescentes, ele vai morrer, né? De forma trágica. Que ele vai tomar um copo de água, aí ele engasga. Daí, automaticamente, os outros 4 que estavam lá são suspeitos dessa armação. Porque depois eles descobriram que tinha óleo de amendoim nessa água, que tinha sido colocado no copo. E esse menino, ele tinha alergia a amendoim. Então, foi muito trágico, né? E aí, esse livro ele é dividido no ponto de vista dos 4 suspeitos. E mostra, né, como que foi o acontecimento em si. E depois, né, mostra eles interagindo, suspeitando um do outro e tentando solucionar um crime que, segundo eles, nenhum deles cometeu. Eu não vou falar o final, mas eu vou confessar que o final ele me surpreendeu. Eu não esperava esse final, mas eu gostei, eu achei diferente, que eu não esperava de jeito nenhum. E isso aqui é uma trilogia, né? Esse livro é o primeiro, aí tem os outros 2, mas eu acho que os outros 2 eles são outros crimes. Só que as mesmas pessoas desse livro aqui estão envolvidas, né? Elas aparecem nos outros livros, mas eu não sei exatamente quais são os outros crimes, mas eu vou querer adquirir os outros livros para ler também, porque eu gostei muito desse. E eu não lembro qual que foi a avaliação que eu dei, deve ter sido 4,5 ou 5, não lembro exatamente. Depois de Onde Nós Está Mentindo, eu li Invisível. Esse livro aqui ele é de um autor espanhol, então é diferente, né? Porque geralmente a gente lê livros de autores estadunidenses, né? Que a gente, né? Enfim. E nacionais também do nosso país, né? Que eu gosto muito de livros nacionais também. E esse daqui é um livro de um autor espanhol, então foi algo diferente. E esse livro aqui ele é muito necessário porque ele fala sobre bullying. Só que a forma como esse livro é escrito não é uma forma muito direta que você entende de cara tudo o que está acontecendo. Aqui a gente tem uma história que é escrita no sentido figurado, tem meio que muitas metáforas, comparações com outras coisas, ao invés de falar as coisas diretamente. Acho que também para o livro não ser algo tão pesado, porque o assunto já é pesado, mas essa forma como o livro foi escrito deixou um pouco mais leve a experiência de leitura. E como tá falando aqui atrás, o livro ele é necessário para adolescentes, pais e professores, mas acho que também poderia incluir psicólogos também, né? Porque, enfim, às vezes a pessoa não quer mostrar o que está acontecendo com ela por medo das consequências que isso pode gerar na escola, de sofrer mais ainda, o agressor fazer coisas ainda piores. Então ela acaba escondendo o que está acontecendo com ela. E às vezes também o agressor tem alguns problemas em casa, por isso que ele comete essas atrocidades. Então eu acho importante, eu acho que deveria ser assim, deveriam olhar para os dois lados, tanto da vítima quanto do agressor, mas eu não tô falando que o agressor tá certo de fazer isso, eu só tô dizendo que às vezes tem algum motivo
alguma coisa ali que tá incomodando ele em casa, né, na convivência dele com outras pessoas fora da escola. Por isso que pode acontecer isso. E é isso, eu gostei muito desse livro. Eu dei 5 estrelas pra ele e foi rápido de ler, porque os capítulos dele têm entre 2 e 3 páginas. E eu achei que foi uma experiência diferente ler um livro sobre esse assunto, porque é uma coisa que acontece muito nas escolas. Apesar de às vezes terem trabalhos, conscientizações para diminuir, sempre vai acontecer alguma coisa parecida. O próximo livro, o penúltimo livro que eu li em novembro, foi Corajosas 2, Os Contos das Princesas Nada Encantadas. O primeiro livro dessa duologia, né? Não sei se vai ter mais. Mas eu li o primeiro livro em 2024. Em 2025 eu li esse, o segundo. E eu gostei muito. É igual o primeiro, né? E aqui a gente vai conhecer 4 princesas que têm alguma questão aí. Pode ser na família, na escola, enfim, com os amigos. E elas usam a fé, acima de tudo, usam o propósito delas com Deus, né? Pra ter força para continuar apesar desses problemas. Então aqui a gente vai conhecer a Aurora, que é a Aurora mesmo, da releitura de A Bela Adormecida. A Lana, que é da releitura de Mulan. A Ariela, que é da releitura da Pequena Sereia. E a Rachel, que é da... ou Raquel, acho que é Raquel, né? Que é um livro nacional, né? Raquel, que é a releitura da Rapunzel. Então, aqui a Aurora, ela tá com problemas com o pai dela, que ela foi passar as férias com a avó. Só que antes estava combinado que ela ia sair com o pai dela pra jogar boliche, se eu não me engano, só que ele desmarcou. Então ela ficou muito chateada. Aí ela recebeu conselhos da avó dela, das tias-avós, do melhor amigo. E também ela conheceu 2 meninas lá, só que elas não... Ela gostou das meninas no primeiro instante, mas depois ela foi vendo que elas não eram tão legais assim. A Lana, ela perdeu a mãe, né? Acho que a mãe morreu no parto, que ela teve uma doença. Não lembro exatamente o que era. Aí ela sempre quis conhecer mais sobre as origens chinesas da mãe. Aí ela quis começar a lutar com Gifu. Só que tinha um obstáculo muito grande, né? Que era convencer o pai disso, porque o pai tinha muito medo de perdê-la, como ele perdeu a esposa dele. E a Ariela, ela sempre quis ser bióloga marinha, só que o pai dela incentiva que ela trabalhe junto com ele na Atlântida, que é uma academia que eles têm lá, a família, e ela seria a herdeira, né? Só que ela não queria isso pra vida dela, então ela tinha medo de decepcionar o pai por causa disso. E a Rachel, ela é uma garota que é muito sonhadora, né? Como a Rapunzel, ela tem muitos sonhos, porque ela teve um câncer, né? E por isso a mãe dela super protege ela. Então ela tem um caderninho que tem vários sonhos dela, e um deles é voar de balão. E a mãe dela nunca deixou. Então isso tá internalizado nela, e um amigo dela ajuda ela a fazer isso no futuro, né? Levar ela pra esse passeio de balão, e eu achei muito bonitinho. Eu gostei de todas as histórias, eu não sei qual que foi a melhor, mas eu recomendo bastante esse livro. E o último livro que eu li em novembro foi Confissão, da Paula Pimenta. Esse livro ele é bem fininho, porque ele é de poemas, de poesias. E como eu gosto muito da Paula Pimenta, eu quis comprar esse livro para conhecer esse outro lado dela, que não é escritora de romance e nem cronista, mas sim poetisa. Acho que é poetisa que fala, né? E eu gostei dos poemas que ela fez. E esse livro ele é bem bonitinho, porque os poemas eles têm
vários desenhinhos. Alguns parece que eles estão em papéis de carta. E eu acho que esse livro aqui não tem nem 100 páginas. E eu li ele aqui, eu acho que eu li esse em 3 dias. E eu gostei bastante. Não lembro qual que foi a avaliação, mas deve ter sido 4 ou 4,5. Vou deixando as avaliações aí pra vocês. Gente, agora eu vou mostrar os livros que eu li em dezembro. Eu esqueci a ordem, mas eu acho que eu terminei esse daqui primeiro, que é o Journal da Garota Corajosa. Que eu comecei a ler ele acompanhando o Corajosas 2, só que eu terminei esse daqui depois. Que aqui a gente, as autoras escrevem sobre as histórias que elas escreveram nos 2 livros. E elas dão dicas, né, pra gente enfrentar os nossos problemas e se conectar mais com Deus. Então aqui tem várias mensagens e lugares para preencher. E é bem legal, acho que é um livro interessante para quem gosta dessa duologia. É um livro legal que é meio que um livro interativo. Aí você pode escrever várias coisas de acordo com o que está escrito aqui. E no final de cada capítulo tem uma página de anotações para escrever o que você refletiu durante cada capítulo. Depois eu li A Filha Italiana, que é de uma série de, acho que de 7 livros, né? Que vão ser 7 livros, que são de meninas que as bisavós ou avós, elas foram para uma casa de mulheres solteiras para ter seus filhos e deixaram as crianças lá por não terem condições de criar. Aí depois, a sobrinha da mulher que era dona dessa casa, ela chamou todas as descendentes dessas mulheres, né? As descendentes vivas, assim, mais velhas, né? Mais próximas. E ela deu uma caixa para cada uma. Aí cada caixa tinha alguma pista da sua descendente, né? Da sua bisavó ou avó, não sei. Acho que depende do livro, né? Mas nesse caso aqui é da bisavó da Lily, que a bisavó dela era italiana. E aqui a gente vai conhecer a história das duas, a Lily tentando descobrir sobre a sua bisavó. E a história da bisavó dela com um amor que não era um amor proibido. Que foi muita luta para esse amor dar certo. E a avó da Lily, né, filha da bisavó, enfim, é isso, né? Que aí a bisavó dela teve que abandonar a avó por causa desse relacionamento que estava muito conturbado e ela não ia conseguir criar a filha dela sozinha. Então aqui a gente vai ver como é que foi essa história da Sti, né, que é a bisavó, com o relacionamento com o Félix, como que eles se conheceram e por que esse relacionamento era proibido, né, porque antigamente os casamentos eram arranjados, então ele já tinha uma mulher para se casar no futuro, né, então foi um pouco complicado da família aceitar esse relacionamento. Mas os dois se amavam muito, então eles resolveram lutar por esse amor. E eu gostei muito desse livro porque a gente viaja para a Itália com a Lily e a gente vê também como era a Itália, né, antigamente, né, na época da Esti e do Félix. E os outros livros são de mulheres de outros países. Então o segundo é da filha cubana e o terceiro é da filha grega e o quarto que saiu esse ano é a filha suíça. Mas vão ter outros ainda, porque são 7 filhas. Eu gostei muito, gente. Achei muito linda essa capa também. As capas são uma mais linda que a outra. E é isso, estou muito ansiosa para ler todos os livros dessa série. O último livro que eu finalmente li, esse livro, era um livro que estava na meta. Aí eu não sabia se eu lia ou não, mas eu acabei terminando o ano com ele, que foi O Pequeno Príncipe, de Antoine de Saint-Exupéry. Aqui. Eu não acho que eu... Eita. Eu acho que eu não dei 5 estrelas pra esse, não lembro. Mas eu achei esse livro muito fofo. Ele tem umas questões filosóficas, assim.
Eu pensei que eu não ia entender, mas eu acabei entendendo, assim, refletir, né? Que são questões filosóficas a respeito do mundo adulto, que os adultos não veem a simplicidade das coisas como as crianças. Então é muito interessante essa história. Também a relação do Pequeno Príncipe com a Rosa e com a Raposa foram as partes mais legais do livro. E eu acho que esse é um livro clássico, né, que todo mundo deveria ler, porque vale muito a pena. É um livro pequenininho, às vezes você pode não entender de início, então você abandona e deixa ele para outro momento. Eu pensei que isso fosse acontecer comigo, mas eu gostei. Eu acho que é uma leitura válida e que vai te ensinar muita coisa. Então, gente, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Comentem se vocês leram muitos livros em 2025. Em breve eu vou falar mais sobre os livros lidos de 2025. E um beijo. Espero que 2026 seja um ano de muitas leituras para todo mundo.